Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a enfermeira Laudicéia Vieira, integrante do Programa Nacional de Imunização em Alagoas, o PNIAL, e ela fala sobre a importância da vacinação, não somente da Covid, mas da população estar em dia com todas as vacinas relacionadas pelo programa, sobretudo nessa estação do ano, quando aumentam os casos de gripe, alergias, entre outras enfermidades. Bem, Laudicéia, é um prazer, como disse, receber você aqui no programa para falar de um assunto do interesse de todos nós, em qualquer faixa etária, melhor dizendo. Com a chegada do outono, como eu disse, há uma expectativa das doenças gripais, elas aparecerem com mais frequência. E aí a expectativa da Secretaria da Saúde, conforme o release que foi enviado, mais de 1 milhão de alagoanos que devem ser vacinados contra a influenza. Eu pergunto, essa expectativa, ela pode se confirmar? E como está sendo trabalhada essa vacinação, que tem 2 etapas? Boa tarde, Gorete. Obrigada pelo convite. Sim, como você bem disse, com a chegada dessa estação do ano, nós temos as doenças que são sazonais, ou seja, elas se apresentam justamente nessa época do ano, que por isso o calendário vacinal da campanha da influenza é posto em abril, tá? Ele se inicia em 4 de abril, estamos na 24ª campanha de influenza, campanha contra a influenza. E qual é o objetivo da campanha? O objetivo da campanha é justamente diminuir as hospitalizações e prevenir os óbitos dessa doença. Tá? E é importante, sim, a vacinação. A gente tem um programa amplo, um programa de mais de 40 anos de história de sucesso. E, sim, a estimativa populacional para essa campanha de influenza é de mais de 1 milhão de pessoas, dentre os vários grupos que são contemplados nessa vacinação, e vão ser divididas em 2 etapas. A primeira etapa vai se iniciar agora, na segunda-feira, 4 de abril, e vai até 2 de maio. E a gente tem o famoso dia D, que é o dia de maior captação, maior mobilização para captar essas pessoas, que será dia 30 de abril. Aí, neste dia 30, a gente vai ofertar a vacinação para trabalhadores de saúde, para idosos de 60 anos e mais, e também as crianças, que estão no segundo grupo, na segunda etapa. Porém, o Ministério achou viável e preconizou que fosse adiantada essas crianças a partir do dia 30. A próxima etapa vai iniciar em 3 de maio e assim vai até 6 de junho, contemplando vários grupos, em torno de 14 grupos na segunda etapa de vacinação, entre eles professores. Uhum. Pois não. Oi? Pois não, pode continuar. Entre professores, Forças Armadas, enfim, são 14 grupos de vários grupos diferentes que ele contempla. Pois bem, a campanha de vacinação contra a influenza, ela ocorrerá em meio ao avanço da vacinação contra a Covid, não é? Então, eu pergunto, a gente sabe que o programa de vacinação do Brasil é uma referência não só nacional, como internacional, que por questões alheias à ciência e à vontade, né, dos que fazem a ciência no Brasil, nesse período da Covid, foi que se colocou em dúvida as questões relacionadas à vacinação. Mas se acredita que o estrago que foi feito no início da Covid, né, não se confirma agora, quando a consciência, as pessoas passaram a questionar realmente o porquê de estar colocando em dúvida uma vacinação que o Brasil sempre foi uma referência, né? Então eu pergunto, em meio à vacinação da Covid surge a vacinação da influenza. Essas 2 questões, a credibilidade da vacinação e como também como ajustar
duas vacinações simultaneamente? Certo. Você tem apresentado bons pontos para a gente discutir aqui. Por quê? Nós somos um país que está acostumado à vacinação desde o momento do nascimento. Ao nascer, a gente já tem duas vacinas, que são a BCG e a hepatite B. Então, o brasileiro já está acostumado à vacinação. Então, a gente vem dizendo sempre, por meio das câmaras técnicas, que a gente teve um grande aprendizado com a campanha de vacinação contra a Covid-19, né? A gente teve dificuldades, teve avanços também, mas com relação às fake news, que a gente chama, a gente vem combatendo diariamente para que justamente a credibilidade do programa não seja posto em risco. Então, a credibilidade da vacinação, as vacinas são seguras, sim, elas demonstraram, não sou eu, LabSec, que estou falando, é demonstrado por estudos científicos, pelo perfil epidemiológico, doenças que matavam 100 mil pessoas ao ano, então sarampo, a coqueluche, então todas essas, a própria varíola que foi erradicada, então doenças que permeava dentre a população, hoje em dia a população não convive mais, e é justamente por isso que as fake news ganham força, porque a população não convive com essas doenças, então elas não entendem o risco que elas causavam há algum tempo atrás, e graças às vacinas elas estão protegidas. Então, a campanha de influenza, em meio à campanha Covid, que já vem se estendendo desde 2021, e a gente está na quarta dose, segundo reforço, ela pode ser feita simultânea com a vacina Covid, contanto que seja na população acima de 12 anos, né? 12 anos e mais. A gente tem um intervalo de vacinação entre a vacina Covid e outras vacinas de 15 dias para 12 anos a mais, mas caiu por terra, permanecendo apenas para o público de 5 a 11 anos. Claudicéia, em relação à quarta dose da Covid, da vacinação contra a Covid-19, há muitas dúvidas ainda. Toda essa problemática que envolveu o descrédito, não é, da vacinação, isso repercutiu para outras vacinas, não só para a Covid, né? Isso, de certa forma, quase se fez um estrago em todo o programa nacional, né? Por pouco, digamos assim. Mas, na quarta dose, quem está habilitado a tomar a quarta dose da vacina contra a Covid? Certo. Desde a semana passada, a gente recebeu um documento oficial onde o Ministério preconizou o início da vacinação do segundo reforço, né? Quem está habilitado para esse segundo reforço? Os idosos de 80 anos e mais que estejam com D1, D2 e o primeiro reforço, tá? E 4 meses após esse primeiro reforço, ele vai fazer esse segundo reforço. D2, com as vacinas. D1, só para explicar ao nosso telespectador que não conhece a referência técnica, é a dose, né? Perdão, isso. A primeira dose, a segunda dose e o primeiro reforço. Tá? Se ele tiver com essas 3 doses, 4 meses após o primeiro reforço, ele vai tomar o segundo reforço, com os imunizantes do laboratório Pfizer ou do laboratório AstraZeneca ou Janssen. Bem, quanto às crianças, elas também têm a vacinação contra a Covid, como você falou, especificamente numa faixa etária, né? Isso. Exatamente. As crianças, elas continuam com o calendário dela, os profissionais estão se adequando, né? Porque é um calendário específico, sempre teve um calendário específico para crianças, adolescentes e idosos. E na campanha contra a Covid-19, nós temos vários calendários bem específicos. Tem os imunocomprometidos, tem os adolescentes de 12 a 17 anos e tem as crianças de 5 a 11 anos. Esse grupo de crianças,
de 5 a 11 anos é um grupo prioritário na vacinação contra a Covid, não é? Isso. Com a continuidade da campanha, foi se ampliando os grupos etários para a vacinação da Covid. Então, por fim, teve a oferta da vacina para o público de 5 a 11 anos, com o imunizante da Pfizer, pediátrica. Então, eles fazem uso dessa vacina com uma dosagem diferente, de 0,2 ml. Bem, essa vacinação agendaram influenza respeitando um prazo de 15 dias entre Covid ou outras vacinas e a influenza, né? É esse o prazo que deve ser respeitado? Para o público de 5 a 11 anos. De 5 a 11 anos. Isso. Como o público de influenza é de 6 meses a menor de 5, então a gente não vai ter esse confronto entre a vacina Covid e a vacina de influenza. Porém, vai chegar o momento das crianças que têm alguma comorbidade, uma pneumopatia, então vai ser necessário dar esse intervalo. Mas enquanto houver essa etapa de crianças de 6 meses a menor de 5 anos, então não vai ter esse confronto, esse cuidado de dar o aprazamento. Bem, essa vacinação contra a gripe, ela deve ocorrer até o dia 3 de maio, é isso? Junho. Junho. E até lá espera-se atingir todo esse percentual de pessoas vacinadas nas diversas faixas etárias também. Isso. Na realidade, são grupos distintos. A faixa etária, temos os idosos e as crianças. Aí os grupos distintos, onde fazem parte os professores, os caminhoneiros, as forças armadas, eles fazem parte da segunda etapa. Geralmente, Alagoas, ele tem um bom desempenho na influenza, tá? Como eu disse anteriormente, a gente está na 24ª campanha de vacinação contra a influenza e a gente atingia bons resultados. Mas como todos os setores foram afetados pela pandemia, em 2021 nós tivemos um índice abaixo da meta, que é a meta de 90% por grupo prioritário e na média geral. Então, a gente não alcançou, a gente ficou em torno de 83%. Então, a gente teve um desempenho como os outros setores, como eu falei, foram atingidos pelo contexto pandêmico. Mas, sim, a gente sempre tem uma parceria boa com os coordenadores municipais de saúde. Eles se desempenham, apesar da dimensão das campanhas, né? Os profissionais estão com campanha de influenza, vai vir também, junto com a campanha de influenza, a campanha de vacinação contra o sarampo, tá? Que vai ser para trabalhadores de saúde e crianças de 6 meses a menor de 5 anos, que é a mesma faixa etária que vai ser contemplada para a influenza. Então, eles vão trabalhar com influenza, sarampo e Covid, simultaneamente. Então, os profissionais... É um trabalho que exige muita articulação, não é? Porque são várias vacinações realizadas simultaneamente, não é isso, Laudicea? Exatamente. A gente tem, como eu disse, a gente tem um contato bem estreito com os coordenadores e às vezes eles até desabafam que estão exaustos, porque eles vêm desde 2021 numa luta com a campanha Covid, aliando a campanha de rotina, porque as vacinas de rotina não acabaram. A gente continua com o calendário de rotina aliado à campanha de Covid. Então, eles ficavam com rotina e Covid. E agora vem a rotina, Covid, sarampo e influenza. Às vezes eles desabafam, estamos exaustos, mas eles prosseguem, porque eles sabem a importância da vacinação, de ofertar essas vacinas para a população. É isso. Laudicea Vieira, enfermeira do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas. A gente vai chamar o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a enfermeira Laudiceia Vieira, ela que é integrante do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, e fala sobre a importância da vacinação, não apenas da Covid, mas também da população toda estar em dia com as vacinas relacionadas pelo programa, sobretudo nessa estação do ano, quando aumentam os casos de gripe, alergias, entre outras enfermidades. Bem, Laudiceia, você falou no final do bloco anterior sobre o cansaço, né, que envolve a atividade dos profissionais da saúde que atuam na vacinação, né, da população. O que dizer, por exemplo, dessas condições e o que é que se observa na ponta em relação à população? Ela compreende essa situação? Compreendendo no sentido de, inclusive, de ir ao posto de saúde fazer a sua vacinação e, sobretudo, da vacinação de outras doenças que muita gente, por conta da Covid, deve estar em débito, com o cartãozinho de vacinação. Exatamente. O que ocorreu desde o início da pandemia até o momento, né? A gente, com o contexto pandêmico, a gente teve muito profissional afastado pela doença. Então, alguns postos tinham o RH reduzido. Então, com o retorno dessas pessoas ao trabalho, a gente, como a gente sempre diz, as campanhas e a rotina começam antes mesmo de chegar ao público. A gente tem todo um planejamento, toda uma logística adequada, do que a gente orienta sempre. Fazer aquela sala de espera, fazer aquela palestrinha, para que o público entenda a importância de ir em busca. Quando eu vou em busca, o profissional está lá, capacitado, treinado, para fazer o acolhimento desse usuário. E é importante, sim, que a população compreenda essa importância, até mesmo. Por isso que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, porque os meios de imprensa são nossos aliados também, para que chegue à população, para que essa população compreenda um pouco desse universo, né? Às vezes a gente fala termos técnicos que a população não entende, mas o conceito geral é enfatizar a importância da vacinação para essa população, né? E realmente muitos adultos não levaram suas crianças e não foram em busca da vacinação com medo da aglomeração e toda a interferência, a reclusão, que muitos se recolheram por precaução, pensando no coletivo. Então, realmente tem muito esquema vacinal em atraso na população. E os profissionais estão fazendo a busca ativa, né? Na medida do possível. Pois bem, as pessoas, você falou em palestras, que nos postos são feitas para explicar às pessoas sobre a vacinação que está sendo distribuída, que está disponível. Eu pergunto, tem muita gente ainda que vai se vacinar, mas não sabe exatamente sobre o que que se combate com a vacina e ainda mais sobre os efeitos, que muitas vezes tem efeitos, não digo efeitos colaterais, mas reações da vacina previsíveis e que isso não representa um perigo necessariamente para quem vai estar se vacinando? Isso. A gente tem o público dos idosos que a gente passa muito por isso. Porque o filho vai lá, pai, vai se vacinar. Ele vai em busca, porque o filho pediu,
mas ele não compreende o porquê está vacinando e para que serve aquela vacina. Muitos deles, né? Alguns sabem, mas muitos deles não entendem. Então, por isso que a gente reforça para os profissionais, mediante capacitação, o acolhimento. O acolhimento é tudo. E como eu falei, as palestrinhas que a gente chama sala de espera, enquanto ele está ali aguardando a sua vez, o profissional vai esclarecendo as dúvidas com relação ao imunizante que ele vai fazer uso. Então, às vezes, quando chega, e aí, pai, tomou a vacina? Ele, tomei lá uma injeção e fui-me embora. Mas para o que foi? Às vezes nem sabe. Então, a importância dessa palestrinha, a importância do acolhimento do profissional. O senhor José vai fazer uso da vacina da influenza, vai fazer uso da vacina da Covid, para que ele esteja ciente do que está acontecendo com ele, né? É direito dele. Laodiceia, a flexibilização do uso da máscara, como os profissionais da saúde encaram na prática, no dia a dia, né, essa nova condição? A gente observa que em outros países, sobretudo países asiáticos, né, as pessoas elas se protegem com a máscara, e não é de agora, devido à Covid-19, mas culturalmente se observa que as pessoas usam a máscara quando viajam de avião, por ter alguma enfermidade, para se proteger e para proteger os outros também. Qual é a opinião de vocês sobre essa questão da flexibilização e como a população deve encarar no dia a dia o uso ou não da máscara? A flexibilização por meio de métodos ou então instruções da gestão são mediante o contexto epidemiológico. E sim, a máscara é importante, o distanciamento social é importante na medida do possível, né? Enquanto houver a doença, ou no país ou no mundo, então a pandemia não acabou. Então, a gente precisa ainda manter os cuidados, quando tiver, evitar aglomeração, usar a máscara. Então, realmente, como você disse, em outros países tem essa cultura. Culturalmente, eles já utilizam a máscara em algumas situações ou o tempo todo. No Brasil, a gente teve que se adaptar. Quando iniciou o uso da máscara, a gente levou um tempo para a população se adaptar. E agora, em conversa com alguns pacientes, eles falam, então agora mandaram tirar e eu não consigo tirar, porque incluiu na rotina deles o costume. Então, muitos deles até se sentem estranhos sem máscara, porque a gente passou 2 anos com o uso dela. Então, acho que firmou um pouco na população o uso da máscara, assim como os cuidados com a lavagem das mãos e o distanciamento. Pois é, são hábitos de higiene pessoal que não só podem ser utilizados contra a Covid-19, o coronavírus, mas há outros vírus que estão circulando aí, e outras formas também de você adoecer, que a máscara e esses cuidados com álcool em gel, com lavar as mãos, contribuem muito para manter a saúde das pessoas. Então, que seja um hábito permanente, pelo menos a higienização pessoal nas mãos, lavar as mãos sempre que possível, quando se coloca em situação mais, digamos assim, previsível de se contaminar. Eu pergunto sobre a necessidade de concluir o ciclo vacinal. Há muita gente que vai, por exemplo, fazer uma primeira vacinação e esquece de complementar isso. Que tipos de vacina exigem esse tipo de permanência da pessoa, de completar uma terceira, uma segunda dose, além da Covid que está colocada aí? A gente tem um calendário de rotina, tá? Aí tem vários imunizantes de várias dosagens e vários esquemas vacinais. Por exemplo, nós temos a pentavalente, creio que é muito conhecida entre as mães, porque é aquela que a criança fica mais molinha e é dada aos 2, 4 e 6 meses.
E a gente sempre vai em busca, né? Os profissionais têm a relação dos faltosos, faz a busca ativa e há a necessidade de completar o esquema. Por quê? Esse fracionamento em doses é necessário para reativar o sistema imunológico. Então, a BCG, por exemplo, ela é dose única. Então, com a dose única, ela já é capaz de ativar o sistema imunológico da criança. Então, tem várias vacinas, tem vários esquemas diferenciados, ou 2 ou 3. A gente costuma dizer que o Programa Nacional de Imunização é dinâmico, bastante dinâmico. Então, ele, por vezes, a vacina é ofertada em 3 doses, diminui para 2 ou aumenta para 4. Então, essa necessidade de sempre readequar o esquema é mediante estudos clínicos, estudos científicos. Então, quando percebe que faz o estudo de efetividade daquela doença e há necessidade de mais uma dose, ou então reduzir, porque já 2 já basta. Então, tudo isso é em torno de estudos científicos. Então, a pentavalente, a VIP, que é a vacina inativada contra a poliomielite. Então, várias outras. A pneumo tem 2 doses, a meningo tem 2 doses, mas tem o reforço aos 12 meses. E no calendário tem as doses do esquema primário e tem os reforços, que justamente é para reativar o sistema imunológico da criança. E a DT, por exemplo, que é feita a cada 10 anos para os adultos. Então, tudo isso é baseado em estudos. Pois bem. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente para esse último bloco do programa, que hoje recebe a enfermeira Laodiceia Vieira. Ela que é integrante do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas e nos fala sobre a importância da vacinação, não somente da Covid-19, mas da população estar em dia com todas as vacinas relacionadas pelo programa, sobretudo nesta estação do ano, quando aumentam casos de gripe, alergias, entre outras enfermidades. Laodiceia, você falou sobre busca ativa daquelas pessoas que não completam o ciclo vacinal. Como é feita essa busca ativa? A gente viu muito isso com relação à Covid, né? Mas isso já é feito na vacinação de rotina, o que é adequado. Os profissionais da ponta, eles verificam o calendário, se a criança tem que comparecer aos 2, 4 e 6 meses, e porventura aos 4 ele não aparece. Então, com a ajuda essencial do agente comunitário de saúde, que é o elo da população com os profissionais, vão em busca desse usuário para que ele vá até o postinho para fazer uso dessa vacina. Assim como a Covid, que mediante imprensa, mediante aplicativos, sempre em busca de completar o esquema. Completa o esquema. Fez a primeira dose, faça a segunda dose e o reforço. As doses que forem preconizadas é necessário fazer, pelo que a gente já conversou antes, para ativar o sistema imunológico de maneira adequada. Não adianta a gente
fazer o esquema pela metade, que não vai ativar de forma satisfatória, e eu vou continuar exposto às vacinas, às doenças a qual a vacina protege. Então, essa busca ativa já é feita de praxe, já está dentro da rotina dos profissionais. Eles pegam a lista nominal, vão em busca das crianças, vão em busca dos adultos, com a ajuda dos ACS, que são os agentes comunitários, e vão até onde a população está. O Programa Saúde da Família também pode fazer esse trabalho conjunto, em parceria? Isso, exatamente. O agente comunitário de saúde, na realidade, está incluso na estratégia de saúde da família, que é uma estratégia multiprofissional, né? Tem os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tem os médicos, assim como os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde. Todos eles em busca de a estratégia de saúde da família foi idealizada e concretizada. Pois bem, quais seriam as principais, digamos assim, vacinas consideradas no calendário vacinal? Aquelas que não pode deixar de, em hipótese alguma, de serem tomadas pela população. Puxando sardinha para o meu lado, eu diria todas, né? Mas todas, assim, claro. Todas. A gente, como eu te disse, a gente divide o calendário das etapas da vida, né? Criança, adulto e idoso. Então, a gente tem as vacinas de criança, que é a BCG, a hepatite B ao nascer, e tem a pentavalente, a VIP, a meningocócica, a pneumocócica, a rotavírus, tá? Que é bem importante. Todas são muito importantes. A hepatite A. Perdão interromper, Laudicea. A BCG, a criança já toma no próprio hospital, né? Na maternidade. Ela já sai vacinada, né? Exatamente, é uma das preconizações do Ministério, que viabilize essa BCG já dentro da maternidade, para que ele já saia da maternidade protegidinho contra as doenças que a BCG protege. Então, temos os reforços, tem a conhecida, que desde o início é uma das vacinas mais antigas que a gente tem, que é a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, ela vai até 59 anos, a faixa etária que ela contempla. Então, as crianças, adolescentes e adultos, se não tiver com o esquema adequado, ele tem até 59 anos para ir em busca. Tem o calendário das gestantes, tem o calendário dos adolescentes, que tem a HPV, que é uma vacina extremamente importante. O intuito da introdução dessa vacina, HPV quadrivalente, é justamente para a gente ter uma geração mais protegida de um possível colo de útero das meninas, tá? E também é ofertada para os meninos. Tem a meningo ACWY, que era somente da esfera particular e foi incorporada também ao calendário público para os adolescentes de 11 e 12. Também tem a DTPA, que é ofertada para gestantes, que ela protege o binômio bebê-mãe. Então, a cada gestação é realizada uma DTPA, justamente para proteger o bebê e a mãe de formas de coqueluche em crianças menores de 1 mês. E também tem os idosos, que tem a pneumo 23 para os acamados, tem também a influenza, que também é contemplada para ele, a hepatite, que pode ser feita até uma idade máxima. Então, tudo isso contemplado para os idosos também. Além das vacinas especiais, que a gente chama. Que a gente tem o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que é o CRIE, que fica localizado aqui em Maceió. Nós temos um CRIE. E para que ele serve? Ele serve para... Ele contempla os usuários em situações especiais, tá? Aqueles transplantados, aqueles pacientes que convivem com HIV/AIDS. Então, tudo isso é contemplado, né? Para você perceber como é dinâmico o programa e nós tentamos contemplar cada grupo, cada faixa etária com uma vacina específica. Pois é, há uma complexidade de vacinas a serem ministradas durante todo o ano de forma ininterrupta, não é, pelo sistema
estadual, municipal de saúde, e preconizadas todas essas vacinas, né, a aplicação delas pelo Ministério da Saúde. E daí, eu pergunto, não faltaria mais divulgação, digamos, e o Ministério investir na divulgação dessas vacinas, do calendário, e desmembrando durante todo o ano sobre esse calendário de vacinação, para que a população fique atenta? Muitas vezes a população desconhece a necessidade dessas vacinas, ainda que elas existam há anos, né? Acontece, não, Laudicea? Acontece sim. A gente sempre diz que a informação tem que ir até o público, né? Não adianta eu colocar em um veículo que a maioria da população não tem acesso. Então, há necessidade de dinamizar a oferta dessa informação para o público. A gente faz ao máximo isso e orienta ao máximo isso a viabilizar, compartilhar, socializar as informações referentes à vacinação para a população, né? De uma forma mais esmiuçada, para que eles compreendam melhor. Por isso a gente tem os meios, redes sociais, que é o que a maioria dos adolescentes usam, e alguns adultos jovens também, a própria televisão, rádio, enfim, todos esses veículos são nossos parceiros, além de, como eu disse anteriormente, a palestrinha, né? A sala de espera, aquele corpo a corpo, para tentar sensibilizar a população. Pois é, você falou em algumas vacinas, como contra HPV, que é de domínio do universo feminino, masculino, numa determinada idade, e é justamente numa idade em que os jovens, eles estão muito por si mesmos, porque não já tem aqueles cuidados da mãe que leva, que faz, acompanha a vacina. É algo muito, digamos assim, vulnerável do ponto de vista de o jovem não tomar a iniciativa. Não haveria necessidade de uma, digamos assim, de um chamado bem contundente para esse segmento? Foi muito relevante a sua pergunta. Por quê? HPV, a gente tem uma grande dificuldade de ofertar essa vacina. Por mais que a gente faça o corpo a corpo, por mais que a gente faça a conscientização. Por quê? Porque a HPV, ela entra em questões de cunho... a gente tem muito cuidado ao abordar a oferta da HPV, porque tem muitos pais que não querem que os adolescentes se vacinem contra HPV, por questões culturais, religiosas. Quais os argumentos? Por questões... Eles alegam que se fizer uso da HPV, da vacina HPV, a criança vai ser estimulada a iniciar a vida sexual. Então, nada tudo a ver isso uma a gente coisa tem com a outra, né? A gente tem um trabalho bem delicado quanto a isso. Por isso que tem as secretarias de saúde da mulher, que são nossas parceiras, para que seja tocado nesse assunto de forma mais delicada, de forma mais sensível, para que a gente tente convencer, porque o dia a dia, se você perguntar a qualquer profissional, a dificuldade, e como você falou muito bem, as crianças são levadas pelo adulto porque nós temos essa cultura de vacinação. Então, a criança, até aquele momento, vai porque o adulto leva. Mas o adolescente, como está nessa fase de transição, então, um ar de certa independência, enfim, ele não procura o serviço. E de rebeldia também, né? De independência, isso. Rebeldia. Então, ele não procura o serviço. É natural, é uma fase em que a cabeça está voltada para outras prioridades e não para vacinação. Acho que seria algo assim muito remoto de um adolescente pensar em vacinação, né? Ainda assim, então, tem que se pedir à família, aos pais, né, às mães, para lembrar que eles devem fazer essa vacinação. E a gente tem grande parceria com as escolas, né? Tem a saúde da escola, tem um setor próprio para isso,
que a gente vai em busca, faz dias de mobilização, chamamento. Então, a gente utiliza de todos os meios possíveis e imagináveis para conseguir ofertar essa vacina e conscientizar a população da importância dessa vacina. Essa vacinação, esse calendário todo de vacinação é muito importante, cada etapa da vida. Eu volto à questão da utilização da máscara. Enquanto houver casos, tem que se ter bom senso, seria por aí, Laodiceia? Sim, o bom senso nunca é demais, né? Até mesmo nas campanhas que a gente recebe os informes técnicos, os documentos técnicos do Ministério, ele faz a recomendação dos EPIs. O que são os EPIs? Os equipamentos de proteção individual. A vacinação é uma atividade que fica muito corpo a corpo, né? Você fica muito próximo. E, na realidade, no contexto pandêmico que a gente tem, a gente pode estar num momento de vamos dizer, não tem óbitos a 24 horas, mas ainda existem casos e ainda a gente precisa ter cautela. Então, nessa atividade que a gente está tão próximo da população, os profissionais são orientados, sim, a fazer uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, que, no caso, contempla a máscara. Sobre agora a influenza, a estimativa, aliás, o Ministério da Saúde lembra que na última campanha não se conseguiu, em 2021, a maioria dos estados brasileiros não alcançou a meta de vacinar 90% da população. E Alagoas está dentro dessa estimativa também. E claro, a gente sabe que a Covid contribuiu muito para que as outras vacinas do programa, eles ficassem comprometidas sob o ponto de vista da adesão da população. E o que dizer sobre estratégias para que este ano se corrija esse déficit existente? Deixa eu dizer só uma curiosidade. Sabe qual o grupo que a gente tem mais dificuldade para alcançar na campanha da influenza? Trabalhadores de saúde. A gente não consegue vacinar a população total do trabalhador de saúde. Incrível, isso é uma curiosidade que nos Casa de ferreiro, muito. Espeto de pau. Exatamente. Então, a gente faz estratégias corpo a corpo, inclusive muita gente vê os vacinadores pelas ruas, com aquela caixa térmica, aquela visão histórica mesmo, que eles estão com a caixa térmica, o vacinador indo de porta em porta, tá em busca do usuário, né? Aí tem a estratégia de ficar aguardando na unidade, fazer o chamamento, e aquele que a gente chama a vacinação extramuro, ou seja, ele sai da unidade e vai em busca da população, nos sítios, na zona rural, onde tiver usuário, os profissionais vão em busca. Então, essa é uma das estratégias, além do dia D, como eu disse, é o dia de maior mobilização, porque por vezes acontece nos sábados, onde a população está mais em casa, não está trabalhando, então é ofertado lanches, faz uma ornamentação diferenciada, carros de som, então tudo isso é como estratégia para o chamamento. Bem, estamos no final da nossa entrevista, mas é importante que você possa descrever, Laodiceia, sobre o quadro da influenza, sobre as pessoas que são, digamos, vítimas dela, né? O que acontece com a pessoa quando pega essa gripe? Que é grave, né? Isso é grave. A influenza não pode ser banalizada. A gente viu muito isso no final do ano passado, que teve aquele boom de casos. As pessoas procuravam os hospitais sem saber se era influenza ou Covid. E ficava aquela dúvida, os hospitais lotados, os laboratórios sem conseguir comportar para fazer esses exames para elucidar o diagnóstico. Então, a influenza é grave, sim, por isso que a gente tem essa historicidade de campanha. E o que ocorre no indivíduo quando contrai a influenza? Tem os indivíduos que são mais suscetíveis, como os idosos e as gestantes, que acarretem maior hospitalização e maior incidência de óbitos. Então, há o comprometimento respiratório, então, porque há diferença entre gripe e resfriado, então tudo isso, por vezes o indivíduo está em casa com a influenza, mas diz que é só uma gripezinha e fica em casa e esse quadro piora
e ao comprometimento pulmonar e acarreta na hospitalização. Pois é, e pode levar a óbito em alguns casos extremos, né? Isso. Só uma pergunta, resposta rapidinha, que estamos já estourados no tempo. Grávidas podem tomar a vacina contra a influenza? Pode sim. A influenza é vírus inativado e justamente ela está dentro dos grupos prioritários para essa campanha. Gestantes e puérperas também fazem parte dos grupos. Uhum. Olha, Laodiceia Vieira, integrante do Programa Nacional de Imunização aqui em Alagoas, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa, dando essas informações que são vitais para manter a saúde da população em dia. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada. Obrigada. Um abraço em você. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.